Vamos lá, essa é uma lei fundamental para qualquer pessoa, tá bem? Seja cristão, não cristão, acredita na Bíblia, não acredita. Tem uma coisa que eu falo que é interessante, tá, Luan? A verdade, ela é verdade, independentemente de você acreditar ou não. Verdade. O que é Vai verdade. ser Ela não sempre verdade. depende da sua aprovação para ser verdade. Então, se você não vive a verdade, azar o seu. Entendeu? Então, por exemplo, assim, é verdade que se eu pular de cima de um prédio, sem paraquedas, eu vou cair e vou morrer. Lei da gravidade, é uma lei, é verdade. Se eu disser assim, eu duvido, azar o seu. É. Né? Então as pessoas, eu digo, cara, a Bíblia é a palavra de Deus, um livro que foi escrito ao longo de 1500 anos por mais de 40 autores que não discordaram em nenhum momento, umas coisas de antes previram o que ia acontecer depois, a pessoa diz, não, eu prefiro acreditar num livro que foi escrito por um ser humano que fala que a Bíblia não é, entendeu? Então cada um acredita no que quiser, ok? Mas a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia tem leis universais e a Bíblia é o manual do fabricante, tá? Então esse iPhone aqui, ele tem um manual. A gente não lê esse negócio, né? Mas eu uso poucas funções. Eu não sou muito, sabe, tecnológico aqui com o iPhone. Mas, cara, se eu for ler o manual do fabricante, eu vou tirar muito mais do potencial desse aparelho, né? A Bíblia é o manual do fabricante, quem nos fabricou. A Bíblia é o manual da vida. Então as pessoas veem a Bíblia como um livro religioso. Mas ele é um livro histórico, que conta a história de um povo, a história de um Deus, o seu povo e o seu reino, e vai mostrando como viver. E como diz Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Ela está sempre sendo atual, né? E o princípio primordial que tem sobre dinheiro, caso você não saiba, a Bíblia tem 2.350 versículos que orientam sobre dinheiro. Louco, 2.350 versículos. Sobre administração, posses, bens. Tem 500 versículos a mais ou menos sobre fé, 500 sobre oração e 2.350 sobre dinheiro. Olha a importância que o dinheiro tem na nossa vida. Ele não é mais importante que muita coisa, mas ele interfere em muita coisa. Então, se você entender o princípio primordial, a lei bíblica número 1, você vai entender muita coisa. Qual é essa lei bíblica? Deus é dono de absolutamente todo o dinheiro do mundo. Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Está lá escrito em Ageu 2:8. Salmos 24:1 está escrito que Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. E ele é dono, como rei, governa sobre tudo que existe. Isso inclui eu e você e o nosso dinheiro. Verdade, nosso dinheiro. Né? Então, assim, quando você tem essa noção, cara, muda tudo. Porque o problema é você achar que é dono de tudo, você tem apego emocional, porque o dono tem apego emocional, o administrador não tem. Então, se Deus é dono de todo o dinheiro, o que nós somos? Administradores, gerentes, ou no termo mais cristão, quem está assistindo aí, mordomos, né? Então, nós temos que cuidar do dinheiro de Deus. Nós temos que cuidar dos bens de Deus. Nós temos que cuidar das posses de Deus. Tanto é que você vai embora daqui e você não leva nada. Você não vê um cortejo fúnebre, aí vai lá a pessoa falecida e depois vai atrás um caminhão de mudança. Não. Não vai, né? Então, porque não é nada nosso. Ok? Isso não significa que eu vou, então eu vou viver de qualquer jeito, deixa a vida me levar. Não. Cara, imagina se eu sou teu amigo e eu te dou um dinheiro pra você guardar, administrar. O que você vai fazer? Não vou gastar. Não. Poxa, você vai cuidar. O dono não vai gostar, se você é meu amigo, se você me respeita, né? Agora imagina o dinheiro sendo de Deus. Verdade. E é interessante, Lua, que as pessoas pedem assim, cara, eu quero mais dinheiro. E pede pra Deus resolver o problema da vida financeira. E olha que tem de gente pedindo pra Deus resolver o problema financeiro no Brasil, não tá? Mas, cara, vamos lá. Se a Laurinha, sua filha, eu sei que ela vai ser uma ótima administradora do dinheiro, você já tá ensinando desde agora. Mas se ela não for, você vai ficar sempre colocando. Você dá dinheiro na mão dela, ela joga fora. Você dá dinheiro na mão dela, ela joga fora. Você vai dar mais pra ela? De jeito nenhum. Não, ela vai ter que aprender a cuidar. Então, se você tá pedindo mais dinheiro pra Deus, aprenda a cuidar, meu querido. Porque você já tem, né? Porque Deus não é burro, cara. Deus não é burro. Se você não é, eu não sou, imagina Deus. Ele não vai dar dinheiro pra quem não sabe cuidar. E ele dá um monte de oportunidade pra pessoa aprender. Sabe? Só que não adianta. Se a pessoa não cuida bem, ela vai piorar. É que nem tem um livro, O Milionário Mora ao Lado, que ele fala, por exemplo, se uma pessoa tem 3 filhos e um dos filhos... Esse livro é bom. Cuida mal do dinheiro. 2 cuidam bem e 1 cuida mal. Aí os pais sempre ajudam aquele que cuida mal. Por quê? Porque o cara tá sempre precisando. Aí dá carro, dá apartamento, e ajuda, e paga a dívida do cara. Eles chamam isso de enfraquecer o mais fraco. O cara tá sempre enfraquecendo o mais fraco, porque ele nunca vai aprender a cuidar. Então Deus nos dá a oportunidade de aprender a cuidar. Tá, Luciano, mas o que isso muda a vida financeira? Cara, você passa a administrar o dinheiro muito melhor quando você vê que a responsabilidade que tem de cuidar do dinheiro do próprio Criador é diferente. E, Luciano, é legal que você falou também, né?
E muita coisa na vida das pessoas acabam acontecendo mudanças que às vezes acaba deixando a pessoa triste, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes você mora num bairro que é um pouquinho mais afastado ali, você tem o seu carro bacana, você tem sua casinha bacana e tal, você começa a ganhar mais. Aí você ganha mais, você vai num lugar de uns caras que tem mais dinheiro que você. Aí você chega nesse bairro, o seu carro já não é tão legal, a sua casa já não é tão bacana. Aí você começa a olhar pro vizinho, o vizinho já tem um carrão bem melhor que o seu, tem jet ski, tem uma bike que conta tudo, né? Tem uma bike cara, aí você já começa a se sentir mal. Por isso que eu acho que eu não sei qual livro, eu não sei se é nesse livro que ele conta muito bem isso É daí. nesse livro. É Nesse livro, né? Você começa a olhar e fala, meu, faz tudo sentido, né? É. Então às vezes a pessoa fica triste, ela prospera, mas ela ainda sente ainda que tem que melhorar mais ainda e fica naquela coisa que ela nunca fica feliz. É. Esse livro, cientificamente, foi um estudo de 20 anos que os dois autores do livro fizeram, tá? Eles passaram 20 anos estudando isso para comprovar que o ser humano que vive por padrão de vida, sempre querendo mais, 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 ele vive insatisfeito e isso não tem fim, tá? E isso a Bíblia já tinha dito, que o desejo do ser humano é sem fim. Então, qual é o problema da grande maioria das pessoas? Você aí que está com problema financeiro, talvez o seu problema seja o excesso de conforto e a busca pelos bens materiais cada vez maiores, né?